Boa noite, no ar mais um Análise Sindical. Queria pedir desculpa, a gente teve alguns problemas técnicos aqui com o meu computador, né? Mas estamos no ar, né? Um pouquinho atrasado, mas vamos lá para as notícias de hoje. Então, o tema de hoje é: por que é preciso um salário mínimo vital de 7 mil, né? A gente vai falar quanto que o DIEESE falou que deve ser o salário mínimo, né? A gente vai estar debatendo essas questões. E hoje, dia 18 de maio de 2022, né? Então, para comentar esse assunto, muito mais, a gente vai falar sobre a questão da extrema pobreza, a questão dos professores lá da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, acabaram de mandar um vídeo quentíssimo, a gente vai passar aqui do resultado, né, da Assembleia. Para comentar isso e muito mais, o companheiro Tiago Pires está aqui comigo, dos Bancários em Luta. Boa noite, Tiago. Boa noite, Lilian. Boa noite ao Gabriel na produção, os companheiros da Causa Operária TV. Vamos curtir o vídeo, né? Compartilhar, vamos se inscrever no canal, se tornar membro, mandar sua contribuição para ajudar aí a Causa Operária TV, nessa imprensa independente, operária e revolucionária, manter essa imprensa, né, a serviço dos trabalhadores funcionando. É com você, Lilian. É isso aí, né? Então, falando nisso, né, dê seu like, né, dê o seu joinha, né, e ajude a gente a divulgar esse programa. E também queria falar sobre você tornar membro, né? Queria que a produção colocasse aí, né, a carta de membros, né? Há vários valores, né? Desde R$ 7,99, membro bronze, membro prata, R$ 19,99, membro ouro, R$ 99,99, membro platina, R$ 149,99 e membro rubi, R$ 199,99. Então, ajude a gente a manter essa TV, torne-se membro, mande seu super chat, seu super sticker e ajude a gente a manter essa TV independente a serviço do trabalhador. Agora a gente vai começar nosso programa, né, com as questões, né? Hoje eu falei que a gente vai falar sobre a questão do salário do DIEESE, né? A gente vai estar mostrando aqui uma tabela, né, que foi feita pelo DIEESE, quanto seria mais ou menos, né, que usa em moradia, uma média, né? Porque uma coisa é um aluguel em São Paulo, outra coisa é um aluguel aqui, né, no interior, mas assim, uma média do que se usa com vestimenta tal, isso dá quase 7 mil reais. E a gente sabe que o salário mínimo é apenas de 1.200 e uns quebradinhos, né? Então, tá faltando muito dinheiro, né? Por isso que o trabalhador vive numa situação terrível, terrível, e os que perdem o emprego, né, ou que tem que pagar aluguel, acabam caindo na rua, né, na extrema pobreza, e a gente vai falar sobre essa questão. Queria começar a falar sobre fazendo um merchandise, que é sobre a nossa revista Análise Sindical, né? A nossa revista, a gente ainda está com a revista do mês, né, do mês de abril, né? Não saiu ainda do mês de maio, mas na próxima semana a gente já vai ter aqui a nova revista do mês de maio, mas essa revista está atualíssima, né? A gente discute a questão do Lula presidente e outras questões, né, sobre a questão dos direitos dos trabalhadores. Então, se você tem interesse de adquirir nossa revista, a revista é feita pelo coletivo sindical, então entre em contato com a gente e adquire. Uma revista custa R$ 20, né, uma revista do coletivo. Se você comprar mais de 3, você ganha o frete, e se você comprar a cada 5, você ganha mais 2, e a cada 10, você ganha 3 revistas. Então, adquira suas revistas, ganhe mais e até consiga ganhar um dinheirinho extra aí na sua cidade. Então, vamos lá, aí nossa revista Análise Sindical. E aí, agora eu queria passar para o companheiro Tiago,
para falar sobre a questão da Assembleia, né? Hoje ia ter uma Assembleia da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e também, logo na sequência, passar o vídeo do companheiro João, né, que é professor lá na universidade, que mandou uma notícia quentíssima aqui para a gente. Bom, a gente não teve ainda os informes aí dessa assembleia, né, que estava marcada para o dia de hoje, né, quarta-feira, 18, né, os servidores, né, e principalmente os professores aí, né, se reuniram para decidir se deflagravam greve ou não, né. A reivindicação principal é por salário, né. A gente vai ver uma luta bastante intensa nesse período por salário, né, por condições de vida, né, tendo vista, né, a crise inflacionária que o país está metido, né. A gente vê aí que a cesta básica em alguns lugares aí chega a R$ 800, né, então uma situação de bastante degradação das condições de vida aí da população. Os servidores da Federal do Mato Grosso do Sul, né, assim como o conjunto de servidores federais, estão defendendo, né, um reajuste aí de 19,99%. É importante dizer aí que tem um problema com esse cálculo, né, que seriam apenas os 3 anos do governo Bolsonaro, né, quando na verdade eles estão sem reajuste desde 2017. Né, então, esse número já saltaria para 49, mais de 49%, quase 49,3%, né? E o que demonstra aí, né, a situação, né, que se encontra a educação no país depois do golpe de Estado, né? A gente sabe que as universidades federais aí elas estão minguando, né? Não tem dinheiro para absolutamente nada, né? Tá aparecendo as escolas aí do estado de São Paulo, né? Então, o PCO, né, a gente vai falar ainda de salário bastante aqui nesse programa, mas como reivindicação, nós temos aí o reajuste imediato de 50%, né, no salário do trabalhador. O que, nesse caso aqui, cairia perfeitamente, né? Ou seja, significa que as perdas desse setor é ainda maior. E que essa luta ela deveria estar unificada, né, com a luta aí dos professores que estão lutando por 34% de aumento também, que é um percentagem defasado, mas a gente acaba defendendo aí por conta da política do Bolsonaro aí de apertar, né, os seus inimigos aí da direita, né? Evidentemente que ele não tinha interesse nenhum em ajudar os professores, os trabalhadores da educação, ele foi contra, né, aumentar os recursos aí do Fundeb, né? Então a gente sabe que não é essa a política do Bolsonaro, mas que os servidores públicos em geral, seja na esfera municipal, seja na esfera estadual e também na federal, deveriam fazer uma unidade para uma greve nacional dos servidores, para um reajuste, né, imediato aí, né, que não fosse somente 33%, é lógico que a gente vai defender isso, mas que fosse um aumento maior, que fosse um reajuste de 50%, né, tendo em vista aí o que a inflação já corroeu do nosso poder de compra, né? Então, a gente ainda não tem os informes, né, mas a gente espera que a decisão tenha sido de deflagrar a greve e que essa greve aí seja um pontapé inicial para a gente derrubar o governo Bolsonaro, né, finalmente, e que tem aí como norte a defesa de um governo dos trabalhadores com Lula presidente, né, Lilian? É isso aí, Tiago. Então vamos passar agora o vídeo do companheiro João. Boa noite, pessoal. Meu nome é João Fernando, eu sou professor da UFMS, Federal do Mato Grosso do Sul, e estou na Associação dos Docentes, a do FEMES, que é vinculada ao ANDES, Sindicato Nacional. Bom, hoje a gente teve uma assembleia aqui, muito esvaziada, uma assembleia online, cerca de 60 professores, num total de 1.500 da Federal, e nessa assembleia teve duas propostas. Uma foi a minha, de deflagração da greve para o dia 23, vencida pela maioria dos professores, e a proposta que venceu foi indicar um estado de greve sem nenhuma data para a gente deflagrar. Então a gente fez uma assembleia na qual a gente está em estado de greve. Então a gente não saiu do lugar.
muito despolitizado, muito professor dando aula online ainda, porque aqui ainda pode dar aula online, os alunos com um movimento estudantil muito paralisado, então foi isso, a minha proposta foi vencida, então a gente não deflagrou a greve aqui no estado, na Federal, no estado do Mato Grosso do Sul. Eu acho que Aí, então, É isso aí, né? Então, aí a esse resposta, foi. né? Tá bom. Aí a resposta, Tiago. Eu não sabia que tinha o vídeo, eu não sabia o conteúdo do vídeo. Sim, então, companheiro, né? Infelizmente, né? Essa manobra, né? Estado de greve, né? A gente não sabe o que significa isso, né? Tipo, é como se fosse meio grávida, sabe? Meio bêbada, meio, né? É uma coisa indefinida, né? Então, é preciso, como o companheiro Tiago falou, é preciso uma unidade, né, em torno do aumento salarial, né, e das condições de trabalho, porque o salário, né, está muito defasado, a inflação só aumenta, a perseguição aos professores, né, a exigência na esfera tanto estadual quanto federal só aumenta e os salários estão defasados, né? Então, pela greve e por um debate amplo, né, da CNTE e Andes, né, do Andes e de outros sindicatos, né, por uma pauta nacional. É isso aí. Então, vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Agora eu vou falar de um assunto, né, que tem tudo a ver com isso, né, que é o Brasil abandonado. Né, a gente sabe que poucos conseguem chegar na universidade, né, algo muito elitista no Brasil ainda, é a questão da extrema pobreza, né, a extrema pobreza do Brasil. Quando eu estava lendo, assim, eu até fiquei assustada, porque juntando as pessoas que estão na linha da pobreza, né, que é aquela, né, e da extrema pobreza são 25% da população do país. Então, é uma coisa gigantesca, né? Uma coisa. 13,5 milhões estão na extrema pobreza. Então, é um absurdo, né? Imagina, 25% da população. A gente que dá aula em escola pública, a gente sabe a situação, né, da maioria das pessoas, né, dos estudantes do nosso país. E outra característica, né, que chama a atenção é que a maioria são pretos e pardos, né? Corresponde a 72%, né, das pessoas que estão da pobreza ou extrema pobreza, né? No final é uma situação horrível, né? São 38,1 milhões de pessoas nessa situação, né? E isso se agrava mais em mulheres pretas e pardas, né? A questão da mulher é pior ainda, né? São 27,2 milhões de pessoas, de mulheres, que vivem na extrema pobreza, né? Isso aí. E vale também, né, ressaltar que o rendimento por pessoa, né, per capita, entre os negros e pardos, é metade do que é recebido pelos brancos. Então, as mulheres ganham menos que os homens negros ganham menos que os homens, e as mulheres negras ganham menos ainda, né, se você for ver na escala, né, da humanidade. Um quarto da população brasileira, né, que é os 25%, que isso significa 52,7 milhões de pessoas vivem nessa situação, né? 25% é algo horrível, né? Então, é uma questão terrível, né? É preciso estar debatendo essa questão. A gente vê, né, como o golpe de 2016 desenvolveu muito mais a questão da inflação, da pobreza, a questão do neoliberalismo. A gente anda pelas ruas, né, não só de São Paulo, mas a gente vê aqui no interior,
pessoas vivendo na rua, né? Aqui em Marília, coisa que era difícil ver, agora você vê muito morador de rua. Então, essa é a situação. E é pior, né? Porque a maioria, né, das pessoas que estão, né, na linha da pobreza estão mais na região Nordeste, né? O Maranhão, né, é o estado, né, o estado que tem 53% das pessoas lá, dos cidadãos, na linha da pobreza, né? Então, os Norte e Nordeste, os estados do Norte e Nordeste, são os que têm maior índice de pobreza. Quando a gente vai nesses estados, a gente vê, né? Como quem só lucra lá é o pessoal, o dono do resort, né? Porque a pessoa que trabalha lá com o turismo, né, ganha muito pouco. A gente vê vários casos, né, de trabalho escravo e outras coisas. Então, essa é a situação do nosso Brasil. Então, é preciso, né, tá debatendo. E a extrema pobreza, né, como a gente vê a olho nu, né, aumentou, né, de 2012 para cá, né, aumentou, né, e bateu o recorde, né, de 5,8% para 6,5%, né, de 2012 para 2018. Então, a gente vê que a extrema pobreza e não contou ainda a pandemia, né, que isso aí aumentou ainda muito mais. Ainda não tem esses dados. Então, é preciso lutar, é preciso reivindicar, né, o salário mínimo vital de R$ 7.000, né? Isso aí são dados concretos, a gente vai ver aqui a tabela do DIEESE lá, são valores até baixos, né? Igual a gente vai ver R$ 300 com uma família de 4 pessoas com remédio, né? Coisa de saúde. É pouco, né? Se você for pensar no mês, né? Às vezes você tem que gastar muito mais com isso. Então, a gente vai ver essa questão aqui no nosso programa. E lembrando, né? Aqui eu vi Jesus era humano. Ó, fazia muito tempo que eu não vi o Jesus. Mandou aqui um super sticker. Obrigado, Jesus. Faça como Jesus. Mande seu super sticker. A companheira aqui está falando sobre a Assembleia dos Metroviários. A gente vai falar aqui sobre essa questão, né? Eles adiaram a greve, né? Essa história de estado de greve, né? Mais ou menos o que aconteceu lá na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Então, boa noite. E faça como Jesus era humano. Mande seu super sticker, mande seu super chat, dê o seu joinha e ajude a gente a manter essa TV 24 horas no ar, a serviço do trabalhador. Vamos lá? Vou passar agora para o companheiro Tiago, que vai falar sobre a questão lá dos metalúrgicos, né? Tem até os vídeos, tem o boletim, né? Tem o vídeo do Matheus Vetter e tem o vídeo do Luiz Eugênio. Né? Não sei se o companheiro quer comentar primeiro ou quer que passe os vídeos primeiro. Vai lá, Tiago. Vou comentar primeiro, né? Os companheiros aí, né, da corrente sindical Luta Metalúrgica, né? Estão denunciando que no ano de 2020, né, os patrões aí propuseram aí um aumento de 2,46%, ou seja, nada, né, absolutamente. E eles fizeram um levantamento, né, um estudo aí, que nos últimos 10 anos, né, o aumento real, né, a partir de 1%, aconteceu apenas 2 vezes nesses 10 anos, o que totalizaria aí uma perda, né, uma perda salarial, né, de um acúmulo, perdão, de 6,3%, né, de defasagem aí, de incremento no salário, perdão. Né, e só que tem algumas contradições, né, que enquanto o salário cresceu 6,3%, né, o real, por exemplo, não estamos nem falando dos últimos 10 anos, porque esse estudo aqui que eles fizeram, né, desse acúmulo aqui de 6,3% foi nos últimos 10 anos. Mas de 2017 até 2022, o real, ele perdeu aí
31,32% do seu valor, né? Ou seja, uns R$ 100, né, que você tinha em 2017, né, hoje estaria aí valendo R$ 69,68, né? O que demonstra aí, né, que o metalúrgico, não só os metalúrgicos, mas todos os trabalhadores aí estão com salários bastante defasados, né? Eles fizeram também uma comparação com a gasolina, né? Por exemplo, de 2012 até 2022, a gasolina, isso aqui eles pegaram um estudo lá que é de Santa Catarina, aumentou de 2,74% perdão, 2,74 reais, né, para R$ 7,20, né? Ou seja, você teve aí uma perda de 26% do salário em relação ao combustível, né? Já que o combustível, um salário mínimo hoje compra aí 168 litros, né? E eles também fizeram um comparativo, né? Fizeram um levantamento de como os patrões estão lucrando em cima deles, né? Por exemplo, a WEG, que é uma metalúrgica multinacional, né, com sede em Santa Catarina, eles tiveram aí em 2021 um aumento no lucro de 53%, ou seja, eles lucraram 3,5 bilhões, né? Então é por isso que os companheiros aí colocam bem, né, essa luta por um reajuste imediato de que seja de 50%, mas sem perder de vista, né, também o salário vital, que hoje, segundo o Diese, é de R$ 6.754,33. Isso para abril, né, já que a inflação, né, e as perdas aí estão galopantes, estão aumentando cada vez mais, né, conforme a gente já vem falando desde o outro programa, né? Então, já em maio, isso aí com certeza já vai estar na casa dos 7 mil, né? Então, ou seja, é mais de 5,5 vezes, né? O salário vital, ele corresponde a mais de 5,5 vezes o salário mínimo que nós temos hoje. Então, vou chamar os vídeos aí dos companheiros que vão colocar a situação. Olá, companheiros. Eu sou Luiz Eugênio, coordenador do Luta Metalúrgica, uma corrente sindical do Partido da Causa Operária. Quero atualizá-los sobre o movimento grevista na CSN. O movimento que começou dia 5 de abril, né? Uma comissão voluntária paralisou a empresa e começaram as reivindicações e esse movimento. Autônomos, independente do sindicato, porque eles já não aguentavam mais a exploração e a humilhação que eles vinham padecendo no dia a dia. Nós do Luta Metalúrgica estivemos desde o início nesse movimento e com os boletins nas portas de fábricas, nas convocações, nas assembleias gerais, dizendo que o movimento teria que ser uma greve de verdade, uma paralisação total, porque os patrões só entendem braços cruzados e máquinas paradas. Essa experiência prossegue até hoje e eles conseguiram uma reintegração no dia 13 de 9 desses 10 que foram demitidos. Agora, no dia 16, a CSN ganhou uma liminar favorável, suspendendo essas reintegrações. E até hoje não conseguiram fechar esse acordo. Para fechar esse acordo, é o chamado da luta metalúrgica, parar tudo, greve de verdade, e unificar todas as forças em torno dessa situação. São 3 sindicatos negociando. Um sindicato dos portuários em Itaguaí, no Rio de Janeiro, sindicato dos mineiros em Minas Gerais e Volta Redonda. Se juntar essas forças e esses sindicatos, a gente consegue a vitória. Se separar os movimentos e não falar a verdade, que é só a greve que vai arrancar isso, a gente também vai ficar nesse impasse. E não são só as 10 demissões, são 220 demissões e podem haver mais. E o patrão sair cada vez mais fortalecido e a classe operária mais humilhada. Nesse sentido, eles estão convocando a comissão para um ato, dia 19, sexta-feira agora, às 17h15, na Praça Juarez Antunes, em Volta Redonda. É um ato nacional que tem que atrair todas as forças políticas, os sindicatos e as centrais interessadas na luta da classe operária. E atender o chamado de greve geral,
unificada, com todas as forças, todas as centrais sindicais, todo o povo que possa contribuir com esse movimento, para não aceitar nenhuma demissão e arrancar as reivindicações que a gente tanto espera e padece. Então, companheiros, Luta Metalúrgica, fazendo essa convocação a todos no ato nacional em Volta Redonda, no dia 19, às 17 horas, na Praça Central lá da cidade. E aí vamos mostrar que só a luta, só as ruas, as praças, as mobilizações é que arrancam a vitória para a classe trabalhadora. Esse é um exemplo que tem que ser seguido também pelo movimento eleitoral de Lula presidente. Essa é a única forma e arma que a gente tem para sairmos dessa situação. É um chamado da Luta Metalúrgica e do Partido da Causa Operária. Todos no ato, dia 19, na praça, mostrar força e unidade. Até a vitória. Olá, companheiros da COTV, da Análise Sindical, tudo bom? É Ricardo aqui mais uma vez, de Brasília, diretor dos sindicatos bancários daqui e também da Corrente Nacional Sindical Causa Operária, bancários em... Olá, companheiros. Meu nome é Matheus Vetter, sou do Partido da Causa Operária e convoco todos os companheiros de Blumenau e região que apoiam a candidatura do Lula a comparecer na reunião do Comitê de Luta, que vai organizar a campanha por Lula presidente, no dia de hoje, quarta-feira, dia 18, às 19 horas, no Sindicato da Construção Civil, que fica próximo à Proeb. A gente está organizando a distribuição e colagem desses cartazes por Lula presidente. Lá vai ter disponível a distribuição desses cartazes para quem tiver interesse. E a gente vai impulsionar a criação de comitês de luta nos bairros populares. Falo aqui do Morro da Garuva, em Blumenau. Aqui na minha casa, os companheiros que passam aqui na escadaria podem retirar o material por Lula presidente aqui na porta da minha casa. Só bater aqui e a gente vai organizar também a reunião de um comitê de luta semanalmente aqui no Morro da Garuva. Então, se você está disposto a organizar a campanha do Lula, a fazer panfletagem, colagem de cartazes, te convido, se junte a nós. Hoje, quarta-feira, 19 horas, no Sindicato da Construção Civil em Blumenau. Vamos à luta, eleger Lula presidente, uma saída para os trabalhadores. Tá aí, né, os companheiros aí, o Luiz Eugênio, né, colocando a situação que a gente acompanhou aí na CSN, né, e companheiro Matheus Vetter aí chamando formar os comitês de luta. Com você, Lilian. É isso aí. No meio aí apareceu o vídeo do companheiro Ricardo. Logo mais a gente vai passar uma coisa muito triste, né? Um companheiro bancário, né? Não sei se o Thiago ficou sabendo, se suicidou, né? Lá no Nordeste. Não estou lembrado certo, vou ver aqui o estado. E aí o companheiro mandou um vídeo aqui falando para a gente. É isso aí. Então vamos dar sequência aqui ao nosso programa. Agora eu vou falar sobre algo, né, que aflige muito, que aumentou muito, né, depois do golpe, que é a questão da inflação e o desemprego, né? Batem recordes e passam de 10%, né? Então, desde 2021, né, a inflação acumulada e a taxa de desemprego, né, dão mais do que 10%, né? Isso aumentou bastante, né? Enquanto o desemprego tá desde 2016, né? Desde 2016 ele vem aumentando, né? A inflação tem aumentado mais agora, depois, né, de 2018, né? Mas os preços, a partir de 2020, com a pandemia, né, tem subido muito, né? A gente vê o preço do óleo de cozinha, do arroz, do feijão, isso tem aumentado muito, né? A gasolina, né, tudo dolarizado, tudo cotado, né, em dólar, e isso acaba aumentando, né, os valores. Então,
isso que está assolando, né, o nosso país, a questão da inflação e do desemprego. Daqui a pouco a gente vai falar do salário mínimo vital e dessa notícia triste, né, desse companheiro, né, que infelizmente tirou a sua vida, né, frente ao flagelo que a gente está vivendo nesse período. É isso aí. Então, vou passar para o companheiro Tiago, que vai falar, né, sobre a questão da privatização de novo, né? Estão atacando a questão da privatização do Banco do Brasil. Vai lá, Tiago. Bom, é isso aí, Lilian. Da notícia aqui, né? Teve um jornal da imprensa burguesa, né? Se não me engano, é o Metrópolis, né? Trouxe aí uma matéria, né? Onde ele mostrava aí, né, o aumento, né, que estava sendo pleiteado aí pelo presidente do Banco do Brasil, né, cujo salário chegaria a quase 69 mil reais, né, um salário altíssimo, né, um privilégio ganhar um salário desse, né, também denunciou os privilégios do vice-presidente, dos diretores do Banco do Brasil, né, e questionaram, né, que antes a pergunta que se fazia antes, né, era na queixa, na verdade, que se fazia antes, era que as empresas públicas não davam lucro, né? E agora, com o lucro das empresas públicas, né, o Banco do Brasil anunciou um lucro recorde, né, de 6,6 bilhões, né, para o primeiro trimestre. Então, né, por que um banco público tem que lucrar? Tem que lucrar para manter o privilégio, né, desses diretores, abutres. Então, essa é a ideia que tenta se passar. Ou seja, não é que uma empresa pública pode lucrar e o lucro ser revertido para minimizar os impactos sociais das crises, né, fazer avançar emprego, tirar a população da miséria, nada disso, né? Então, o lucro seria direcionado para esses diretores, né, o presidente e o vice-presidente, que seriam pessoas privilegiadas, né? Pouco se falou, né, da contradição desses privilégios com a vida que tem levado os bancários, né, que estão sendo atacados no salário, nas condições de trabalho, na sua previdência privada, no seu plano de saúde, uma série de outras coisas aí que tem levado, né, os trabalhadores. A Lilian colocou aí a questão do companheiro que se suicidou, né, mas a verdade é que todo mundo tá, né, toda a categoria está à beira da loucura, né, com um imposto de renda mais caro, com um INSS mais caro, sabendo que não vai se aposentar, todo mundo endividado, né, e a crise aí cada vez aumentando mais. Então, assim, é importante explicar, né, para que serve a imprensa burguesa, né, a imprensa capitalista. Ela serve para fazer esse tipo de propaganda, né, para criar um apelo na população de que é preciso privatizar, que com isso acabaria, né, os privilégios aí e tudo mais, quando na verdade essa situação ela se aprofundaria ainda mais, né? Ou seja, o lucro seria maximizado e o salário, né, as condições de vida dos trabalhadores precarizadas ainda mais, né? E também o próprio atendimento, né, que é dado aos trabalhadores, né, aos clientes dos bancos aí também é precarizado por conta desses cortes, né? Então, no final, o que é importante ficar é a mensagem de que eles querem, né, que se venda esse patrimônio de quase 2 trilhões de reais com um rendimento anual na ordem de 10 bilhões por ano também. Então, é preciso, né, mobilizar os trabalhadores do Banco do Brasil, né, mobilizar a população em defesa, né, das empresas públicas, não só do Banco do Brasil, mas de todas as empresas como a Petrobras, a Caixa, os Correios, a Eletrobras, as companhias de energia elétrica, as companhias de saneamento básico, né, defender elas junto à população, né? A gente viu aí o Lula, que fez uma importante fala nesse sentido, de que não vai aceitar privatizar nenhuma dessas empresas. Nesse sentido, nós estamos juntos, né, com a fala do companheiro Lula, e mais do que palavras, né, é importante chamar a população, chamar os trabalhadores, unificar a luta das empresas públicas, né,
para a gente sair às ruas aí e derrotar o golpe de Estado, né? O golpe privatizador aqui derrubou a Dilma em 2016. Com você, Lili. É isso aí, Tiago. Então, essa é a situação, né, do povo. E agora a gente vai para o nosso tema principal, né, que é a questão do salário mínimo, né? De acordo com a gente, né, salário mínimo de 7 mil. Né? Então, o salário mínimo, de acordo com o DIEESE, no mês de março, né? Agora já estamos em maio, seria de R$ 6.394,76, né? Isso aí de acordo com o DIEESE. Então, para suprir todas as despesas de um trabalhador de sua família, deveria ter esse valor, né? A gente sabe que esse valor é 5 vezes mais o salário que existe atualmente, o salário mínimo, que é de 1.212, né? Então, um absurdo, né? Esse salário, né? Tá faltando muito salário, né? No nosso salário, bastante dinheiro do nosso salário. Não sei se a produção consegue colocar aí o quadro, né? Para a gente entender como foi. Aí, ó. Aí dá para ver direitinho a questão do quadro, né? Como está dividido aí a questão do vestuário, né? Quanto vai gastar com vestuário, quanto que vai gastar com a moradia. Então, aí está tudo calculado certinho, né? Moradia, saúde, educação. Então, não são números abstratos, né? São números concretos. E esse, né, se você quer adquirir o nosso boletim, nós tiramos esse quadro, né, para explicar no nosso Luta Metalúrgica, né? Então, se você tiver interesse de receber nosso boletim, entre em contato. Então, são números reais, né? O que cada família deveria gastar por mês, né? Então, é preciso sair das ruas, é preciso organizar os sindicatos, precisa organizar os trabalhadores para lutar por esse salário mínimo vital, né? É uma questão de vida, salário mínimo vital de 7 mil reais, para que a população tenha qualidade de vida, né? Não viva, como a gente viu, que 25% da população está na extrema pobreza ou na linha da pobreza, que já é uma situação, né? Eles usam alguns índices, mas é um negócio absurdo, né? A situação do povo brasileiro. Então, é preciso lutar, é preciso sair às ruas, é preciso estatizar o nosso petróleo, é preciso derrubar a inflação e é preciso sair às ruas por Lula presidente, né? Lula já sinalizou a questão da estatização, né? A cotação do petróleo em real, né? Porque a gente ganha em real, nós não ganhamos em dólar. Então, temos que sair às ruas e garantir essa situação. Não sei se o companheiro Tiago queria falar alguma coisa sobre isso. Então, essa planilha aí que a Lilian trouxe, né? Expressa aí, né, qual deveria, né, ser os gastos, qual deveria ser o salário com base nos gastos da população, né, Lili? Como a Lilian coloca, né, essa é a reivindicação principal, né, que pode unificar aí a luta de todas as categorias no país inteiro, né? E essa tem que ser uma pauta que deveria ser levada adiante pelo companheiro Lula, né? Já que se ele não sai com essa pauta nas ruas, somos nós aí que temos o dever, né, de defender a candidatura do Lula, mais um Lula antissistema, né, e em defesa dos interesses populares, e a luta por salário, nesse momento, ela é fundamental, né, Lili? É isso aí, Tiago. Então, agora eu vou passar para o companheiro Tiago, que vai falar sobre a questão do desemprego, né, no setor bancário. Exatamente, Lili. Em 2000
No ano passado, né, 2021, a gente teve aí quase 18 mil, né, demissões aí, fechamento de postos e trabalhos aí, né, em todos os bancos. Se eu não estiver enganado, o campeão de demissões aí, quase 10 mil, foi o Banco Bradesco, acompanhado do Santander aí, que teve mais 3 mil e tantas demissões também. Né? O que eu venho trazer aqui é que essas demissões continuam a acontecer, né? No mês de março, para você ter ideia, né, com dados aí do novo CAGED, né, que é o Cadastro Geral aí de Emprego e Desemprego, né, demonstrou que o saldo foi negativo, né? Foram 212 postos fechados, ou seja, as contratações, né, que ficaram na casa de 3.100, 103 contratações, né, subtraído aí as demissões, que foram 2.893, né, dá esse saldo de 212 postos fechados. Né? Isso aí também, né, essas demissões, elas são acompanhadas também, a gente denunciou aqui o Santander, por exemplo, né, de que cria-se aí novas categorias de trabalhadores, né, dividindo ainda mais, né, a categoria de bancários, que já tem uma luta ferrenha, né, por isonomia, né, já que, por exemplo, né, eu atuo no caixa com um salário menor do que um outro caixa, né, ou seja, não há isonomia no trabalho. E aí essas divisões que vão sendo criadas, né, igual o Santander, demitiu um setor inteiro para contratar terceirizado, né, uma empresa que também é do Santander, para pagar menos e acaba dificultando a luta aí, porque você não consegue uma unidade dessas categorias, né, que é como o Dória, né, o PSDB fez aqui no estado de São Paulo. Você cria uma série de categorias de professores e no final a unidade da luta fica prejudicada, né? Então, pra você ter ideia, foram contratados aí mais de 11 mil trabalhadores, quase 12 mil trabalhadores aí, né, que são geralmente da área de tecnologia, para trabalhar nos bancos, que vão aí tirar emprego aí de uma fração considerável. Né? Desses quase 12 mil, 3 mil são só da Caixa Econômica Federal. Né? Para se ter ideia do que vem acontecendo no anos após décadas, né, que vem acontecendo aí na categoria há décadas, né, essas demissões. Por exemplo, em 1990, na década de 90, você tinha uma categoria de bancários com 732 mil trabalhadores. Hoje, não chega a 500.000. Nós temos aí 473 mil bancários no país. Né, o que demonstra aí o ataque nessa categoria, junto aos postos de trabalho que são exterminados, né, aumenta-se o lucro do banco. E todo o sistema, né, toda a informatização, a automatização bancária, ela também não alivia o lado do trabalhador, porque o banco quer demitir cada vez mais e sobrecarrega os bancários que estão ali. Ou seja, isso aí prejudica também o atendimento que nós prestamos aos clientes, né, que tem menos atendente. Na Caixa, por exemplo, tem filas enormes. Muitas vezes o trabalhador é obrigado a esperar aí por 2 horas, né, o que já é um absurdo. Né? Então, todo esse lucro deveria ter sido revertido, né, para que o banco atendesse em 2 horários, para contratar mais gente, para gerar mais emprego. Né? Então, todo esse ataque aí, né, resultam nos lucros cada vez mais exorbitantes que os bancos têm aí, né, não só no Brasil como no mundo, né? Aqui no Brasil em especial, porque aqui é onde estão as maiores taxas, né? Como a gente falou a semana passada, né, Lilian? O Santander, por exemplo, se salvou da crise de 2008 com o lucro que ele teve aqui no Brasil, né? Então, tá aí esses números aí para mostrar, né, como que os banqueiros, né, transferem a crise aí para o trabalhador, a crise aí para o cliente que frequenta a agência, né, demitindo postos aí e precarizando os serviços na agência. Isso também, Lilian, rapidão. Em 1990, aqui o comparativo é engraçado, né, que você tinha uma população de em torno de 140 milhões de brasileiros, né? Então você tinha 732 mil bancários para atender. Hoje, com uma população de 213, você tem 473. E junto com isso também tem outro ataque que é feito nas direções dos sindicatos. Quanto menor a categoria, menos diretores sindicais pode ter também. Então,
um ataque direto às organizações desses trabalhadores, além do ataque à própria categoria, né, Lívia? Terrível, né? Então, na sequência, a gente vai falar de algo triste também, né? A gente vê que a situação dos trabalhadores, né? A pressão dos bancários, dos professores, né? As pessoas estão cada dia mais adoecendo. A gente vai falar aqui de um companheiro, né? Que infelizmente se matou, né? Não aguentou a pressão, né? É complicado aguentar a pressão, né? O companheiro aí, Gustavo Manuel, né? Morreu ontem, né? Dia 17, né? Se atirou, né? Se matou. E aí o companheiro lá de Brasília, o companheiro Ricardo Machado, mandou um vídeo, né? Falando sobre o assunto. Olá, companheiros da COTV, da Análise Sindical, tudo bom? É Ricardo aqui mais uma vez, de Brasília, diretor dos sindicatos bancários daqui e também da Corrente Nacional Sindical Causa Operária, Bancários em Luta. Pois é, companheiros, noticiar aqui uma coisa que não é uma coisa meio desesperadora que está acontecendo aí entre os trabalhadores da categoria bancária. Também vem acontecendo, coisa que a gente não via aí desde a época do Fernando Henrique Cardoso, né? Naquele período aí foi um ataque muito grande à categoria bancária com as privatizações que aconteceram, né? Dos bancos públicos estaduais, PDV no Banco do Brasil, nos bancos públicos aí, quer dizer, foi um verdadeiro desespero. E naquele período, vários trabalhadores acabaram tirando a vida por conta desse desespero, né? E agora a gente está vendo isso voltar, né? Nós tivemos a notícia aí que um trabalhador bancário do Banco do Brasil, lá de Recife, acabou pulando do prédio principal lá, no horário de trabalho aí, por conta dessa loucura que está passando aí a categoria bancária, no atual período de ataque aí dos banqueiros, né? Nós estamos passando aí por um período de demissão em massa da categoria, estão fechando agências, reestruturação nas dependências, estão fechando as dependências também, descomissionando o pessoal em massa. Além da questão do assédio moral, que a categoria passa aí para vender produtos. Então, com a falta de pessoal aí, o pessoal está trabalhando o triplo do que deveria trabalhar. A categoria que no período nas dependências, estão fechando as dependências também, descomissionando o pessoal em massa. Além da questão do assédio moral, que a categoria passa aí para vender produtos. Então, com a falta de pessoal aí, o pessoal está trabalhando o triplo do que deveria trabalhar. A categoria que no período Fernando Henrique Cardoso, nós éramos aí mais de 700 mil bancários, agora nós estamos aí com um pouco mais de 400 mil bancários, né? E a categoria tem, os trabalhadores bancários têm feito aí o triplo que deveria ser feito aí no serviço bancário, né? Então, um verdadeiro desespero que está passando a categoria, né? O desemprego aí é um negócio assustador na categoria. E a questão do arroz salarial também, essa inflação galopante aí que a gente vem sofrendo e tal. Isso tem levado a categoria ao desespero, não é à toa que a categoria bancária está no topo aí das categorias de trabalhadores com adoecimento tanto físico quanto mental, né? O pessoal está adoecendo aí com estresse, depressão e etc, né? Então, o que precisa é dar uma resposta a isso aí. A gente não pode ficar parado por conta do que está acontecendo, né? Infelizmente, a gente está vendo aí por conta das direções aí uma passividade muito grande, né? Vamos ter campanha salarial agora, precisa ir para a ofensiva contra esses ataques dos banqueiros. Então a gente agradece aí mais uma vez aí o trabalho aí, estamos juntos nessa luta aí. Falou, companheiros. É isso aí, companheiro. Então, algo muito triste, né? A gente vai terminar o nosso programa, dedicar, né, nosso programa a esse companheiro, né, que morreu de uma forma tão triste, não aguentou a pressão. A gente sabe a situação dos trabalhadores, né, metas, assédio moral, né, baixos salários, endividamento, né, toda a situação que os trabalhadores estão passando. Então, eu queria dar boa noite, queria passar para o Thiago, se ele quer falar alguma coisa, que ele é do setor também. Não, muito, muito bem lembrado aí nessa questão que o companheiro Ricardo coloca, né?
um descomissionamento, né? O pessoal aí todo mundo perdendo as suas condições de vida, né? Quando funções aí que recebiam gratificações conforme eu coloquei aqui do caixa, a gente já não recebe mais. Tem todo esse assédio, né? Que se você quiser ganhar algum troquinho, você tem que vender produtos, você é obrigado a fazer isso, né? Eles já estão querendo colocar a questão desses medidores aí de gestão de desempenho, né? Para atacar o salário, para atacar o PLR, né? Para atacar as premiações aí dentro dos bancos, né? Então, sem contar toda essa situação que o país vive, né, de crise e tudo mais, isso aí tem levado, né, ao aumento, né, no ano passado a gente trouxe alguns estudos aqui, certamente a gente vai trazer, dos problemas psicológicos aí que são gerados nessa categoria, né, uma das categorias que mais sofre com problemas aí, né, e professores também, né, Lilian, você sabe bem, problemas aí psicológicos, né, tem que visitar um psiquiatra, o cara fica viciado em álcool, viciado em remédio, né? E quando não, acaba aí nesse tipo de tragédia, né? Então, mais uma morte aí na conta dos capitalistas, né, Lili? E vale lembrar, né? Ele falou que algo que não acontecia, né? Desde a era FHC, né? A questão do neoliberalismo que agora veio, né? Voltou, né, a todo vapor com o governo, né? Que destituiu a companheira Dilma, né, o Temer e agora o Bolsonaro. Então, boa noite, né, e até o próximo programa. Boa noite, Lilian. Boa noite, Gabriel. Boa noite.